Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro virtual para o nosso próximo compromisso com o conhecimento dentro do curso de formação política à distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Valle. Na palestra de hoje, Álvaro Valle relatará como foram os primeiros passos para a construção de um movimento pelo restabelecimento da democracia perdida no Brasil desde o surgimento do regime militar. Ao mesmo tempo que crescia o radicalismo com a adoção de medidas extremas de ambos os lados, o regime militar se fortalecia com a adoção de medidas graves, extremas, com o uso da força e até com o fechamento do Congresso Nacional. Vamos assistir. Para reunir as lideranças civis, Carlos Lacerda une-se então a Juscelino e a Jango, seus antigos inimigos, e promove aquilo que ficou conhecido como a Frente Ampla. Os seguidores de Lacerda, em sua maioria, não aceitaram e não entenderam esse acordo de lideranças civis, e muitos não aceitaram e nem entenderam até hoje. Em 1967, o Congresso aprova uma nova Constituição. Uma Constituição já agora sob forte influência militar. E Costa e Silva inicia seu governo prometendo a restauração democrática, aquele que havia sido o maior objetivo de 64. E dizia Costa e Silva também o seu maior objetivo. Mas a oposição crescia no país e, evidentemente, tentava apressar esse processo para a democracia. Já agora começam a surgir contra os governantes desse sistema acusações de corrupção. Em dezembro, e com isso vai-se também dividindo a opinião pública do país, mesmo a opinião daqueles que se haviam manifestado, que haviam lutado pelo movimento de 64. Intensificam-se as agitações em todo o Brasil e os militares mais radicais exigem também do presidente medidas mais radicais. É promulgado, então, o famigerado AI-5, o Ato Institucional número 5, que fecha o Congresso sob o pretexto de que um deputado não fora punido por um discurso considerado ofensivo aos militares. O Congresso se recusa a punir o deputado e, com essa desculpa, fecha-se o Congresso. As garantias são, então, todas suspensas, as garantias dos cidadãos brasileiros, e o país mergulha definitivamente na ditadura. Costa e Silva garantia que havia usado a força porque, dizia ele, isso era indispensável para que ele pudesse conduzir o processo para a democracia que ele pretendia restabelecer. Mas o presidente, e novamente, doenças influenciando e determinando fatos políticos no Brasil, Costa e Silva adoece em agosto de 69 e é substituído por uma junta militar, formada pelos ministros militares de então. Já agora, e aí a ditadura inteiramente estabelecida no país. A oposição, por outro lado, iniciava guerrilhas, sequestros e outros movimentos também militares. E em setembro, ao primeiro sequestro do embaixador americano, do embaixador dos Estados Unidos do Brasil. Os dois lados se radicalizam, movimentos guerrilheiros vão crescendo no país e cresce também, por outro lado, a repressão. E se começam, lamentavelmente, a multiplicar as evidências de tortura no país. Da tortura que tanto empobreceu, tanto enfeiou a história brasileira e que tanta revolta até hoje nos causa. Ao invés de se apressar o processo para a democracia, esse processo é paralisado. É a ditadura que se fortalece.